Dia de queda forte para milho, tanto em Chicago quanto na B3. A soja também teve um dia negativo, mas quase ali que na estabilidade, embora caiu 0,3%. Mas o que movimentou todas as mídias hoje foram os assuntos políticos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, porque amanhã, dia 6, passa a valer de fato o tarifaço do Trump. Será que já está tudo precificado? O dólar ficou no 0 a 0. E aqui no mercado interno, claro, todas as notícias envolvendo o noticiário político. O decreto de prisão domiciliar do Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro, nas vésperas de uma eleição. Vamos falar dessas e outras notícias que podem impactar o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Eu quero começar com um pedido tradicional. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, por favor, considere deixar aqui a sua curtida, o seu comentário. É um pequeno esforço para você que vai ajudar muito a gente do lado de cá a continuar produzindo conteúdo, a estar aprimorando, e coloca aqui uma deixa. Coloca aí nos comentários algum assunto que você queira discutir aqui, alguma dúvida. Todo o radar que eu estou vendo, eu estou trazendo uma resposta de algum comentário sobre soja, milho e dólar. Só que hoje eu quero começar fazendo um adendo. A gente não conseguiu fazer na segunda-feira, mas eu estou aqui na terça, mas o nosso horário oficial é sim na segunda-feira. Hoje eu quero ter uma conversa um pouco mais livre com você, porque é preciso a gente analisar alguns dados políticos. Fica tranquilo, que eu sei que falar de política no Brasil hoje é mexer no vespeiro, mas eu quero trazer aqui alguns dados políticos, dados básicos também, nada muito complexo, que você vai poder estar acompanhando comigo e a gente criando junto aqui uma opinião sobre o que a gente pode esperar para as eleições, porque a gente está vivendo um momento histórico, difícil de explicar nos livros de história. Mas vamos começar aqui olhando para o nosso mercado. A gente está vendo aí tanto o B3 quanto o Chicago, o milho derreteu, mergulhou mais de 1%, isso mexe com a paridade de exportação. A soja está cada vez mais distante dos 10 dólares o bushel, os contratos de 2025 já estão bem abaixo. E os contratos de 2026 estão caminhando para também perder os seus 10 dólares o bushel, viu? A gente teve na segunda-feira a qualidade das lavouras, o milho se manteve em 73%, a soja caiu 1%, mas convenhamos, né? 69% ainda é uma baita qualidade de lavouras, não assusta o mercado. A colheita no Brasil de milho, ela já começa a entrar numa fase de pressão. Deveria ter entrado nessa fase de pressão há pelo menos 2 semanas atrás. Mas o que eu quero mostrar aqui é que você está vendo que essa linha vermelha, que aponta a evolução desse ano, ela já equiparou ali pelo menos com a média. E isso já trouxe pressão para o mercado. A gente tem em agosto agora 7 milhões de toneladas de volume de milho nomeado. 7 milhões de soja, 7 milhões de milho. No mês passado, em julho, se a gente for somar o que o line-up mostrava de soja e milho, a gente tinha ali em torno de 16 milhões de toneladas em direção aos portos. A gente está falando aqui de quase 15 milhões de toneladas, isso indica para a gente que a pressão logística não passou, que os fretes ainda vão amargar. Mas esses 7 milhões para o milho, eles precisam ser efetivados. Você lembra dessa conta que a gente mostrou desde a semana passada? Que a gente estava projetando 3,5 milhões de toneladas para julho, o fechamento é amanhã, a gente vai ver se de fato ficou perto disso ou não, o line-up já mostrou que não ficou muito perto, e os 7 milhões de toneladas para agosto é fundamental para a gente chegar a pelo menos 39,6 milhões de toneladas no acumulado. E aqui é um ponto que já começa a fazer pressão, que eu falei que a colheita estava pressionando, que é esse número aí do prêmio. A gente viu que hoje as trades não abriram prêmio para milho. Segunda-feira já começou mais tímido e hoje a gente está vendo prêmio aí só para novembro e só para agosto 26. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles baixaram o prêmio? Não, pode ser que o prêmio até mantenha alto. Mas quando a trade não abre prêmio algum dia, é como se ela estivesse deixando o seguinte recado: não tenho intenção de comprar nada hoje, pode ser que amanhã eu volte. Isso é importante porque na segunda-feira o mercado já tinha começado lento. Na terça-feira o mercado abre sem uma leitura de prêmio, isso já preocupa. E aí em seguida a gente viu a B3 despencar. Vou fazer um breve parênteses aqui. Todos os dias de manhã, aqui na Royal Rural, a gente envia um áudio para soja, um áudio para milho e um áudio para dólar. Separadamente, onde a gente traz com detalhes o que a gente espera que vai acontecer com o mercado, a gente traz estratégias. E na segunda-feira de manhã, a gente já vinha pontuando alguma coisa nesse movimento de exportação. E na terça-feira de manhã eu falei, olha, vai ser difícil o mercado ignorar
que a paridade de exportação está ficando cada vez mais distante do que a trade está pagando no porto. A paridade está ali na casa de 64, 65 e a trade pagando 67. Isso quer dizer que eles precisam mandar navios embora rápido. Mas na hora que eles encherem esses navios, os volumes começarem de fato a chegar nos portos, essa distância vai ter que ser corrigida. Ou o prêmio vai ter que subir muito, ou o mais provável, o mais lógico, é a trade ir encontrar o preço da paridade de exportação. Então o melhor amigo do produtor agora, para quem precisa vender, tem que ser paridade de exportação. E a gente já viu essa correção começar a ser feita hoje mesmo. Então hoje de manhã a gente antecipou isso para quem está na assinatura com a Royal e durante o dia já realizou. Mas o prêmio é de fato agora o grande ponto. Bom, falei que ia querer fazer um comentário político aqui, e o nosso radar hoje vai ser um radar mais resumido. Estou trazendo informações e deixar para você a oportunidade de deixar aí nos comentários alguma dúvida que você queira tratar no radar da semana que vem. Mas para a gente construir aqui o meu raciocínio final sobre política, eu quero fazer uma linha do tempo de como se comportou os presidentes do Brasil, ou o movimento eleitoral no Brasil, depois de 85, a chamada Nova República, né? A Nova Democracia. Você teve ali o Tancredo Neves, que ele não chegou a assumir. Em 85, ele morre antes da posse, e quem assume é o Sarney. Depois você tem o Collor, que ele passa ali por um processo de impeachment, ele não é impeachmentado, ele renuncia para não perder os direitos, e quem assume é o Itamar, que é o vice. Aí o Itamar chama o FHC para ser ministro da Fazenda, ministro da Economia. Em 94 eles lançam um plano real. E aí vem o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, faz aquele plebiscito para mudar o prazo, o tempo de um presidente, não é mais 5 anos. Vamos fazer aqui 4 anos, mas possibilitar a reeleição. E aí ele é reeleito. Depois vem o Lula, que também é reeleito. E aí vem a Dilma, e em 2016, a Dilma é reeleita, mas em 2016 ela é impeachmentada, e quem assume é o Temer. E depois, em 2019, a gente tem o Bolsonaro. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Olha o quanto é importante o vice no Brasil. Você teve o Tancredo, que não assumiu o vice. Você teve o Collor, que não terminou o vice. Você teve a Dilma, que não terminou o segundo mandato. Quem terminou foi o vice. O brasileiro ele não tem muito costume de prestar atenção em quem está lá na chapa para vice. Agora com o Alckmin até prestou um pouco mais, até por causa desse histórico. Mas também não tem o costume de ficar atento ao legislativo, em quem a gente vota para deputado e para senador. E a gente está vendo o quanto isso é importante. Cada vez mais a gente está vendo a importância disso. Você vai entender por que eu estou puxando esse assunto. Bom, o fato agora, o grande assunto do momento é a prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar. E aí entra para o rol ali, né, de 4 presidentes do Brasil que foram presos. É prisão domiciliar, mas é de fato uma prisão. 4 porque você teve o próprio Lula, né, acho que encabeçando isso daí. Depois você teve o Michel Temer, e aí você teve o Collor, que também foi decretado prisão domiciliar, está em prisão domiciliar, e agora você tem o Bolsonaro também em prisão domiciliar. Isso está causando um grande tumulto no Brasil, no cenário político, mas também nas nossas vidas, porque a gente está às portas de uma eleição. E enquanto esse movimento vai se desdobrando, a gente tem ameaças americanas. O Trump deixou claro que a tarifa que ele está colocando contra o Brasil é por causa de uma perseguição política. Só que hoje saiu no Estadão, logo agora à noite, pouquinho antes de eu começar a gravar aqui, que a prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. O que eu quero chamar a atenção para você sobre isso aqui para a gente encerrar o radar de hoje? Será que o Alexandre de Moraes, eu sempre me perguntei por que o Alexandre de Moraes tem tanto poder isolado? Porque você tem ali pelo menos 3 outros ministros, que pega Cássio Nunes, André Marques, que são ministros indicados pelo Bolsonaro, e agora o Fux, que não são ministros que nunca foram muito aliados com essas pautas da esquerda, com esses posicionamentos do Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes exerce um poder tão forte assim, tão monocrático, e ninguém questiona? Agora começou a surgir que esses ministros estão contra o Alexandre de Moraes. Minha opinião pessoal é o seguinte, que o Alexandre de Moraes não estava sozinho nessa, estava todos os outros ministros, tirando esses 3 ali, apoiando ele era só o nome que era colocado à frente para ser o peito de ferro, né, para tomar bala,
e os outros não serem tão atingidos. Só que agora, você está vendo aí circular na internet várias notícias, reportagens dizendo que muitos ministros têm propriedade nos Estados Unidos, empresas nos Estados Unidos, e têm receio de serem atingidos pelo embargo que o Alexandre de Moraes foi atingido agora. Mas o ponto que fica é por que o Senado não fez nada antes? Por que a gente precisou esperar de um presidente americano se envolver? Pode ser que a família Bolsonaro fez lá lobby, foi lá mexer os pauzinhos para tentar fazer alguma coisa, mas por que a gente precisa de um Estado do tamanho dos Estados Unidos interferir para alguma coisa começar a ser feita, quando você tem aqui no Brasil um Senado, um Congresso, que tem um grande peso de opositores? E por que não fizeram nada? Aí agora, o Brasil é atingido por tarifas, o Brasil começa de fato a ter prejuízos financeiros com isso daí, atinge o povo. Eu sei que muitas das tarifas que o Trump colocou sobre o Brasil, a grande maioria dos produtos que os Estados Unidos precisam vão ficar de fora. E um pouco disso já está colocado, tanto que você viu o dólar hoje no 0-0. Mas mais de 10 mil empresas vão ser atingidos com as tarifas a partir de amanhã, com aqueles produtos que não ficaram de fora. A gente está falando de mais de 3 milhões de brasileiros que vão ser atingidos. E isso deu sim oportunidade para o Lula fazer palanque, para o Lula começar a campanha. Pensa você, um cidadão comum, aí a gente brinca aqui chamando o afegão médio, que não acompanha política, não acompanha economia, assiste o que recebe em rede social, nos jornais, que são parciais, ouvindo que um Trump quer perseguir o Pix, que já caiu no gosto popular, que já interferiu na rotina do brasileiro. E aí ele recebe depois outro vídeo ouvindo o Lula dizer que está defendendo a soberania, que hoje mesmo o Haddad deu entrevista dizendo que o Pix é um poder nacional, que o Pix não vai ser terceirizado, que o Pix não tem risco. Eles não falam que quem começou o Pix foi o Temer e quem efetivou o Pix foi o Bolsonaro. E agora é levantado como uma bandeira nacional. Mas você pega um cidadão comum que assiste essas críticas ao Pix, que eu acho que hoje 99% dos brasileiros gostam do Pix, se acostumaram com o Pix, e o Lula defendendo o Pix. Isso acaba dando argumento para ele fazer campanha, seja ele se lançar, seja lançar o Alckmin, que agora é o que eles estão ventilando. Por que o Senado e a Câmara não se movimentou antes disso? Antes dos Estados Unidos começarem a mirar o Brasil. Aí agora volta o recesso parlamentar, só se fala nisso, você recebe vários vídeos de vários senadores fazendo manifestações, dizendo que agora estão protocolando o impeachment, já é o 30º impeachment que é aberto contra o Alexandre de Moraes. Olha, sinceramente, impeachment o Alexandre de Moraes agora, não sei se seria bom para a gente, porque a gente ainda tem um ano praticamente pela frente com o Lula aí presidente, mais até. Se o Alexandre de Moraes é impeachmentado agora, o Lula vai botar quem ele quiser, que pode ser tão ruim ou pior do que ele. Então eu não acredito que o Senado está se movimentando com real intenção de fazer alguma coisa, é mais movimento de campanha. Eu estou dizendo isso daqui, como eu falei, eu sei que falar de política é mexer no vespeiro, você está vendo que eu não estou me aprofundando tanto aqui, porque o nosso foco é falar de mercado. Estou dizendo para você a respeito de um olhar cambial. Éramos para termos um dólar abaixo de 5,50, mas ele está estacionado agora por causa desses movimentos políticos. E a política vai continuar mexendo com o nosso mercado em todos os âmbitos, não só na economia, mas começa a sair números de Datafolha, de Ibope, mostrando que, eu vi um número agora, achei absurdo, o Lula ganhava de todo mundo, de Bolsonaro, de Tarcísio, de Michele. Eu acho realmente impossível de acontecer dentro do cenário econômico hoje. Eu vou ficar por aqui para eu não continuar aqui um vídeo opinativo, esse não é um vídeo de opinião, é um vídeo de trazer dados, mas faço convite para você deixar aí nos comentários se você tem interesse da gente aprofundar nessa conversa. Eu sei que hoje foi um vídeo diferente, mas eu vou deixar aqui o meu contato. Faz a consultoria com a gente, me liga, nesse contato a gente pode conversar e aí a gente pode adentrar com mais clareza e mais profundidade nesses assuntos, porque a política no Brasil está ficando um tema delicado e é importante sim a gente debater, porque é o rumo das nossas vidas. Ser empresário no Brasil não é difícil, não é fácil, empreender no Brasil é extremamente difícil, a gente está com uma carga tributária muito alta e não tem outra forma da gente tentar melhorar as nossas vidas a não ser pelo menos começar pelo diálogo. Mas eu quero deixar para você que essa atenção.
Política no Brasil não é feita só pelo presidente, é feita por um sistema. E esse sistema talvez precisa de mudança, e essa mudança precisa começar pelo nosso entendimento. A gente vendo onde é que as classes trabalham, como é que funciona a engrenagem, talvez sim volta um lampejo de esperança para a gente. Bom, foi diferente, mas eu espero que você tenha ficado comigo até o final. Deixa o seu comentário aqui, deixa aqui alguma dúvida que você possa querer tirar, e na semana que vem a gente conversa mais. Aqui da Royal Rural, bons negócios para todos nós, até a próxima.